Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta, onde nós comentamos aí assuntos atuais e sempre tentando aplicar ou refletir sobre os nossos relacionamentos familiares e em geral. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da live do pastor Anderson Silva. Não é fofoca, não estou difamando um pastor. Aliás, esse homem é um homem muito sincero. Ele não está na lista da vergonha do evangelho. Esse homem não está. O que não significa que ele seja perfeito. Tá, mas por que eu estou falando dele? Eu acabei de assistir uma live dele e eu confesso para vocês que eu ainda estou secando os meus olhos. Esse é o pastor Anderson. Você percebe que ele é um cara tatuado, né, meio fora do padrão, quando se imagina um pastor. Estou aqui no Instagram dele. E uma pessoa super radical. Para muitos, aí as suas tatuagens e seu linguajar extremamente franco o desqualificaria. Mas ele é um homem extremamente correto e coerente nas suas falas. Ele também é muito polêmico. Eu só quero falar um pouquinho para você de quem é ele, para você entender o porquê que essa live teve uma repercussão tão grande e por que você precisa ouvir isso. Talvez se não for com você, é com alguém da sua família e você precisa ajudar. Bom, o pastor Anderson, ele é pastor da igreja Vivo por Ti. A igreja tem 12 anos, lá em Brasília. Ele é nordestino, passou fome aí até os seus 18 anos, negro, tem toda uma história aí de orfandade de pai, né? Ele já contou muito isso. E ele ficou famoso por trabalhar em projetos de missões urbanas e de contracultura. Em 2019, 2018, entre essa época, ele deixou o ministério itinerante. Ou seja, ele deixou de viajar para fazer palestras e falar do sucesso aí dos seus evangelismos por ter encontrado muita sujeira no meio evangélico, no meio gospel. Ele se escandalizou, infelizmente, com pastores que são falsos, né? Só estão ali para ganhar dinheiro, que vivem vida dupla, que tem casos, tem amantes, enfim, que exploram mesmo a igreja. E isso o consumiu de uma forma que, se você digitar, eu tô aqui no canal do YouTube dele, mas se você digitar só o nome dele, você vai perceber que tem uma série de polêmicas aí. Ele já arrumou briga com Vitor Azevedo, Davi Passamani, Davi Sasser, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, enfim, Pablo Marçal. Então, o que aconteceu aí com o pastor? Há 2 anos atrás, isso eu posso dizer com propriedade, ele começou a soltar os podres dos pastores famosos e conhecidos. Ele começou a postar áudios que ele descobria de homens com amantes ou usando o seu cargo eclesiástico para assediar mulheres. E isso trouxe uma repercussão enorme. Ele fez uma live de quase 3 horas, me lembro que foi na época do lockdown. E ele trouxe vários nomes de pessoas famosas e os seus respectivos pecados. Foi muito criticado, porque as coisas não se tratam assim. Também vi pastores que eu respeito muito criticando pastor Anderson, pois havia alguns que eram inocentes nessa história, mas infelizmente a maioria era culpado, tanto que a gente viu aí alguns casos infelizes aí de pastores que descobrimos filhos fora de casamento, processos com provas, né? São verdadeiros cães gulosos que só queriam tirar proveito da Igreja de Cristo. E a gente sabe que, infelizmente, isso existe.
Isso é muito bom a gente saber para a gente não correr aquele risco de ser tão submisso a ponto de ser explorado, porque não é isso que Deus quer, né? A gente sabe que há muitos que usam o nome de Deus, usam o evangelho e a fé das pessoas para enriquecer ilicitamente, para tirar vantagem, para obter algum poder ou favor, mas não é o caso do pastor Anderson. E o que está acontecendo aí? Qual é o motivo desse vídeo? O pastor Anderson declarou que vai tirar uma licença de 1 ano da igreja que ele fundou, que é a Vivo por Ti em Brasília. Existem outras Vivo por Ti espalhadas pelo Brasil, alegando que ele precisa de um tempo para se refazer. Ele deixou bem claro que ele não está em depressão. Qual é a situação dele? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele percebeu aí que ele tem sido acompanhado e recebeu aí o diagnóstico, está para ser fechado o diagnóstico aí de autismo e TDAH. E ele tem um filho autista num grau bem severo, ele tem 4 filhos, e os outros filhos dele estão recebendo diagnósticos aí de TDAH, enfim. E ele estava comentando e abrindo o coração aí para os seus seguidores do Instagram do quanto lidar com pessoas o desgasta. E aí a gente vê que a história do autismo faz muito sentido. Ele disse que não tem dificuldade nenhuma de falar por horas. Falar do evangelho, produzir conteúdo, ele é autor de livros. No entanto, ele diz que a única pessoa que ele consegue se relacionar profundamente é a sua esposa. Ele comentou que ele ama as pessoas, mas ele não consegue suprir a carência delas. É a limitação dele. Ele é fiel, ele vai apoiar, vai dar suporte. No entanto, ele não consegue ser aquele cara carismático. Na verdade, ele sofre para conviver em sociedade, né? E ele pediu esse tempo para cuidar da sua família, para cuidar de si e principalmente para entender o que Deus quer da vida dele. Porque, afinal de contas, quem precisa de restauração mais do que simplesmente a si mesmo é sua família, porque nós sabemos que os pastores que são sérios sofrem muito desgaste familiar, desgaste emocional, perseguição, porque hoje o evangelho está se tornando um discurso de ódio, e esse homem é um homem corajoso, ele prega o evangelho sério, doa quem doer. Talvez em algumas abordagens, talvez não, algumas abordagens dele não são adequadas, né? Não é a maneira correta de se fazer, mas ele é uma pessoa sincera e honesta de coração. Em nenhum momento eu estou aqui, desculpa o termo, aí puxando o saco ou bajulando, eu não conheço pessoalmente, mas eu ouço suas ministrações, eu acompanho já há mais de 2 anos e eu sou muito edificada e desafiada pelas suas pregações. E sim, dá para ver suas falhas e suas limitações, sim, momentos que ele é extremamente grosseiro com algumas pessoas, especialmente aí casos como o do Pablo Marçal. Hoje mesmo eu vi uma baixaria aí de discussão entre eles, mas eu admirei a coragem dele expor, abrir seu coração. Não sei se havia necessidade de abrir aí de maneira pública, mas ele foi muito corajoso, mas principalmente ele se preocupa mais em ser aprovado por Deus e entender o que Deus quer da vida dele do que em estar no palanque. Outro dos motivos que ele alegou esse afastamento, ele se excluiu do estatuto da igreja, pois ele já responde processos por ser contra algumas ideologias, e ele não quer que isso afete a igreja, sabendo que o governo que vai assumir agora, muito provavelmente,
vai começar a perseguir a igreja no sentido das coisas que a Bíblia defende, como padrão de família, como padrão de vida com Deus, de sociedade, e a gente sabe que o que nós temos ouvido hoje é a desconstrução do conceito de família como nós temos aí na sociedade cristã. Eu também queria mencionar e citar o quanto a família de pastores sérios é afetada pelo ministério. E muitas vezes as pessoas não enxergam e não percebem isso, né? Enxergam pastores e líderes eclesiásticos como pessoas que devem ser perfeitas. Não entendem que elas têm falhas, limitações. Ser pai e mãe de autista não é fácil. Ter filhos já não é fácil. Mas tendo essa condição não é fácil. E as pessoas às vezes esquecem de ter essa compaixão e esse olhar. Você recebeu um diagnóstico, ao mesmo tempo que pode ser libertador, porque te explica e te faz entender o que realmente acontece, também traz à tona uma série de questionamentos e a sensação de impotência. E até a questão de como ele mencionou na live. Às vezes as pessoas esperavam dele um afeto que ele não é que ele não tem o afeto, mas ele não tem como suprir, ele não consegue. Quem estudou, quem tem algum autista na família, já pesquisou sobre isso, vai ver que o autista, ele é extremamente ético e leal aos seus princípios e valores. Mas a dificuldade é social. Tem dificuldade de ter relacionamentos profundos, ele é literal. E a gente percebe muito isso na vida do pastor Anderson, né? Na postura, na maneira dele falar. Ele acha que algo está errado, ele vai para cima com tudo, nem sempre consegue apurar tudo, né? É impulsivo e ele carece das nossas orações. Então eu queria, nesse vídeo, que você tivesse compaixão do pastor Anderson, visse a sinceridade e a nobreza dele e orasse pela vida dele. Que Deus o restaure, que esse ano seja libertador, que seja um ano de cura, né? Pessoas são humanas, humanos têm fragilidade. É muito fácil a gente apontar o dedo. É claro que o que é certo e ele é extremamente radical com as pessoas, mas existe muita diferença entre um defeito e falha de caráter. O defeito, a limitação, a gente reconhece, trata e vai lutando. Agora, o mau caratismo, isso daí não dá para conviver. E eu confesso para vocês que quando eu vejo uma pessoa que é íntegra a ponto de se prejudicar pelos princípios e valores, especialmente aqueles que dizem respeito a Cristo, eu respeito essas pessoas. Eu quero pedir para que nesse vídeo você deixe o seu like, ore pelo pastor Anderson, pela sua família e que você entenda, né? Essa dificuldade de se relacionar dele é uma limitação, mas ele mesmo mencionou. Algumas limitações nós temos para entender que quem faz é Deus, não somos nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a sermos sérios na palavra, não negociar princípios, agir em misericórdia sem negociar princípios. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.